Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um GuidoCast, o podcast no qual a Casa Guido quer te informar sobre o câncer em crianças e adolescentes da forma mais leve, respeitosa e informativa possível. Hoje a gente está com convidados muito especiais mais uma vez e que vão trazer para a gente, vão dar o tom do que é o trabalho hoje da Casa Guido e de uma das principais bandeiras da instituição atualmente, que é o Programa de Diagnóstico Precoce. Algo que com certeza a gente está plantando para colher grandes frutos lá na frente. Então eu apresento para vocês a Lisiane Hempel, a coordenadora do Diagnóstico Precoce, ela que é biomédica, doutora em ciências pela USP. E o Schneider Neves, assistente do Diagnóstico Precoce, nossos fiéis escudeiros aqui no Diagnóstico Precoce. Queria então que vocês se apresentassem, sejam muito bem-vindos e contem um pouquinho pra gente de como é o trabalho de vocês. Primeiro pode começar contigo, Lizzy. Oi, Mayara, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então, eu estou na Casa Guido há 3 anos, se contar também o período de licença maternidade, né, que estive no meio do caminho, mas o Programa de Diagnóstico Precoce, ele veio como uma oportunidade para juntar, de fato, a minha caminhada profissional, né, minha trajetória, assim como biomédica, pesquisadora na área da saúde, juntamente com a minha experiência de vida, que em 2017, enfrentando um câncer, eu também tive essa vivência do paciente, né, do lado de lá da história do todo o programa de saúde, né, que seria a visão do paciente, né? Então, essa caminhada no programa de diagnóstico precoce tem muito a ver com isso, né? No meu caso, essa junção das duas vertentes da minha vida, tanto a área profissional quanto pessoal. Que é uma grande história, foi um grande encontro, né, Liz? Um grande encontro, uma história muito interessante. E a história do Schneider também não é diferente, é uma história muito interessante, né, Schneider? Conta um pouquinho pra gente como é que tu chegou na Casa Guido e quais foram as tuas atuações até chegar agora a ser o fiel escudeiro da Liz. A história que eu tenho com a Casa Guido é diferente da Lizzy, porque eu não tive câncer, mas tive problemas particulares, né, muito intensos, assim, e eu precisava fazer algo, né, que eu me sentisse novamente dentro da sociedade. E onde eu fui convidado a ser voluntário da Casa Guido, eu entrei ali em 2017, então eu já estou há 7 anos, fiz agora em fevereiro, dia 18, o meu primeiro passo, né, dentro da casa, e entrei ali como voluntário, e 3 meses depois fui convidado a ser um colaborador da casa, que era trabalhando ali como recepcionista. E dali eu fui, então, me envolvendo com as histórias, com o que a casa se propunha a se colocar, né, para as pessoas que estão ali vulneráveis, né, a essa doença. E eu fui crescendo e fui vendo a minha vida de uma outra forma. E com isso, acabei indo para o financeiro também, onde eu tive mais contato ainda com as famílias, vendo toda a dificuldade que se tem. E depois, né, eu fui convidado a trabalhar no programa de diagnóstico precoce, eu sou assistente hoje do programa, e com as nossas idas nos municípios, eu vou levando essas histórias que eu tive conhecimento dentro da Casa Guido, conciliando com o que a gente vivencia lá fora, né, com os lugares que a gente vai levando informações, e ali a gente vai tendo ideias para poder fazer o melhor possível para ter um trabalho com excelência. Sim, e daí vocês formaram uma grande dupla, né? Que iniciaram esse trabalho e já estão dando passos bem significativos. Mas a gente fala sobre o programa de diagnóstico precoce, enfim, vamos explicar para as pessoas o que é esse programa, como ele nasceu e como é que ele está funcionando atualmente. O programa de diagnóstico precoce, ele tem como objetivo realmente sair desse papel um tanto passivo das instituições de apoio, né, no caso como a Casa Guido para um papel mais ativo na busca da cura do câncer infanto-juvenil. Mas quando a gente fala na busca da cura, é que, na verdade, neste momento, o que está ao nosso alcance em prol da cura é o diagnóstico precoce. É algo que, de imediato, nós já podemos fazer a diferença na vida das crianças, né? Então, o programa vem com a intenção de disseminar informação,
tanto para a população em geral, com ações na mídia, com entrevistas, reportagens, né? Ou então para profissionais das áreas da saúde, educação e assistência social. Os profissionais da saúde, eles de fato são assim, a menina dos nossos olhos, né? Que nós costumamos dizer. Por quê? Porque são os profissionais que diretamente podem, de alguma forma, interferir positivamente ou não na velocidade que se dá o diagnóstico hoje do câncer, né? E profissionais da educação e assistências sociais, eles são um pouco mais secundários, mas eles também podem fazer a diferença estando atentos aos primeiros sinais e sintomas que se apresentam nas crianças, né, ou adolescentes. Então, com isso, com essa ação em conjunto, nós podemos sim chegar a um diagnóstico mais de um estágio mais inicial da doença, né? E isso, consequentemente, leva, então, a um melhor prognóstico, né? Mais chance de cura dessa criança. Então, o diagnóstico precoce, assim, basicamente é disseminar informação e capacitação aos profissionais que, de alguma forma, podem colaborar nessa luta. Tá, e me conta um pouquinho como é que funciona essa divisão de funções de vocês, né? Como é que no dia a dia funciona o projeto, o programa diagnóstico precoce lá na Casa Guido, o papel de cada um? Acho que o Schneider pode responder essa. Eu ia dizer para tu responder. Tudo bem, Tu como começa. coordenador, tu responde. Sem problemas. Bom, hoje, na verdade, nós somos uma equipe de 3 pessoas, né? Recentemente tivemos também a chegada da Ana Caroline, que é a nossa outra biomédica. Inicialmente, a gente faz o seguinte, a gente faz um contato com algum município que a gente talvez não tenha atendido ainda, ou que ainda falta, né, um certo alcance para os profissionais, e é ofertado, apresentado sobre a Casa Guido, né, normalmente para os secretários de saúde, educação e assistência social, né? Então, o Schneider, como assistente, ele tem mais essa função de estar em contato com os municípios, né, de estar ali à frente, agendando essas conversas, reuniões, para fazer realmente uma apresentação da Casa Guido e do programa Diagnóstico Precoce, e em seguida oferecer, né, esse trabalho que a gente faz de capacitação, e inclusive é uma capacitação totalmente gratuita que nós oferecemos aos municípios, né? E toda essa articulação, né, de certa forma, de fazer essa interligação da Casa Guido com os municípios, com as secretarias, é o Schneider que assume, né, essa frente de contato de agendamentos e toda a parte mais burocrática, né, de articulação. E, no caso, quando a gente agenda essas palestras ou capacitações, aí entra, no caso, o meu papel, ou então da Ana Caroline, que está chegando agora, né, que também vai assumir palestras e capacitações, tanto em unidades básicas de saúde, quanto em escolas, para professores, educadores e tudo mais. Certo, e Schneider, um dos grandes desafios que a gente tem hoje é justamente essa abertura, né? Porque por mais que a Casa Guido atenda municípios da AMESC, da ANREC, da AMUREL e preste esse serviço para as crianças, esse apoio para as famílias, muitos municípios ainda não têm conhecimento, né? Infelizmente, esse é um dos nossos desafios, qual a gente está lutando também para avançar nesse sentido, e por isso uma das questões principais é a necessidade de abertura dessas portas para que vocês possam levar essa capacitação, né? Isso, exatamente. Principalmente este ano, que é um ano eleitoral, que é o que a gente já sentiu dificuldade de estar lá, nos municípios que fomos, né, há 2 semanas atrás, ofertar esse projeto, né? E a gente viu a dificuldade porque tem uma troca depois, assim, que passar as eleições, Claro. inicia-se um novo ano com uma nova gestão. Então, alguns queriam deixar essa capacitação para o ano que vem. Mas quem estará à frente das secretarias ou da gestão municipal o ano que vem? Então, atrasa mais, né, esse Claro. trabalho de informar, de levar conhecimento. E a gente custou a convencê-los a fazer ainda esse ano, com essa gestão atual, esse trabalho, essas palestras de capacitação com os profissionais. Muitas Né? vezes em ano eleitoral as coisas Isso. acabam se travando um pouquinho, mas a nossa luta é sempre contra o tempo, Exatamente. assim, E né? também a dificuldade que eles têm com verbas, que eles acham que a gente está vendendo cursos
ou vendendo alguma coisa, ou até Todos. mesmo por ser uma instituição, né? Eles acham que a gente está indo para pedir algo. E na Que é algo em verdade, troca, né? isso. Então a gente já chega lá dizendo, ó, não te assusta porque é gratuito. E toda entrevista que nós vamos fazer, a gente deixa bem claro, né? Para que os municípios recebam nós da Casa Guido, do Programa de Diagnóstico Precoce, sem medo, porque a gente quer conversar, ofertar esse trabalho que é gratuito, para que esses profissionais possam ter mais acesso a esse conhecimento sobre o câncer, né? Que muitos falam, eu não quero falar do CA ou daquela doença, né? Nós temos que falar, sim, do câncer e que o câncer existe em crianças e adolescentes e que eles precisam também saber como fazer para se chegar a um diagnóstico precoce, né? Então, eles precisam nos receber melhor, assim, com os braços mais abertos, sem medo, e que a gente possa sentar e explicar qual realmente é a nossa disposição, né, o nosso intuito de estar ali no município, até porque a gente presta também atendimento para pacientes desses municípios que compõem o sul catarinense. Claro, e para essas lideranças, enfim, a população em geral, entender um pouquinho, vamos trazer para eles um pouquinho do feedback, assim, do que vocês já sentiram, do que vocês já levaram e já escutaram das pessoas que tomaram conhecimento sobre o câncer, sobre os sinais e sintomas e abriram um olhar, né, para isso, um pouquinho dessa troca. Posso começar depois do finaliza? Pode, com certeza. Mas eu senti assim que as pessoas que têm esse acesso, que estão conosco nessas capacitações, elas acabam tendo uma outra visão, né, e buscam mais informações até após ali os eventos que nós já fizemos, como o simpósio, né, em Tubarão, lá com a Unisul. Na finalização do evento, assim, enquanto foram ao encontro da doutora Lisiane como do doutor Amilca, que era o palestrante naquele momento. E depois, assim, mesmo nos entrando em contato pedindo o certificado do simpósio, e isso, que não recebeu e tal, eles ainda comentavam o quanto foi bom e rico, assim, que eles queriam esse certificado para mostrar, né, que estiveram ali, que estiveram no lugar certo e tiveram muitas informações excelentes. Como algo significativo de verdade, né? Isso. E também, assim, com os matriciamentos que a gente faz nas UBSs, com os profissionais, essa troca não só de a gente levar essa sensibilização para esses profissionais, mas o que eles nos passam, né, doutora, com as dificuldades que eles têm, né? Então, como eu falei anteriormente, essa vivência que a gente tem dentro da casa com os nossos pacientes, famílias, a gente vê o outro lado também das dificuldades, né? O que nós possamos melhorar. E a gente vê assim que eles acabam nos dando as informações que a gente também não tem um certo conhecimento, mas através desse novo conhecimento nós vamos atrás para tentar resolver, para tentar melhorar a situação e que eles possam ter um atendimento mais eficaz, né? E com isso vocês vão lapidando também as entregas, né? Ouvindo o que eles têm a questionar, enfim, o que eles têm a contribuir e lapidando também a entrega para que seja cada vez mais sob encomenda, assim, né? Para aquilo que precisa para chegar no resultado final. Exatamente. Até o Schneider comentou sobre o matriciamento, só para deixar claro, né? O que é o matriciamento? Isso. O matriciamento, na verdade, é uma logística que nós organizamos com as secretarias de saúde de Criciúma, Araranguá e Tubarão, nesse primeiro momento, de visitas semanais a uma UBS, para ter um momento realmente de troca ali, de informações, de uma capacitação ou até uma atualização, né, a respeito do câncer com os profissionais da UBS. Então, desde ali do médico, enfermeiro, dentistas, técnicos de enfermagem, até a parte administrativa ali participa, higienizadores muitas vezes, as agentes comunitárias de saúde, que são personagens muito importantes também nessa nossa luta, né? Então, o matriciamento nada mais é do que esse momento que nós organizamos uma agenda para visitas semanais nas UBSs, né? E, de fato, essas visitas são muito ricas. Por quê? A gente já percebe, assim, que cada UBS tem uma realidade, né? Cada município, se fosse englobar um pouco mais, né? Cada município tem uma dificuldade que outro município não tem.
né? Então, a gente ouve muitos depoimentos a respeito desse assunto, do que a gente trata ali, né? A respeito da realização de exames, a necessidade do encaminhamento para um especialista, critérios, prioridade ou não é prioridade. Então, cada OBS nos traz a sua vivência, né? E com isso, nós vamos aumentando o nosso arsenal de informações e bagagem para que a gente possa também criar novas ações e estratégias em prol do diagnóstico precoce. Então, recentemente, a gente ouviu de uma UBS que nós visitamos que eles têm uma cota baixíssima de exames de imagem por mês. Para uma população de quase 3 mil pessoas, eles têm 10 ultrassom disponíveis. Pensando que nesses 10 ultrassom nós temos ainda gestantes que precisam fazer né, ultrassom e outras demandas também muito importantes, não nos restam muitas possibilidades para, de repente, um caso suspeito de câncer, como a distensão abdominal, por exemplo, para que seja investigada, né? Então, isso já nos traz uma discussão de possíveis ações a nível até de Ministério da Saúde. O que a gente pode fazer para, nesse caso desse município, aumentar as cotas, né? Então, na verdade, a nossa ação ela é muito mais do que regional. A gente já começa a pensar a nível nacional o que a gente pode fazer, porque a gente sabe que tem muitos municípios com uma realidade como essa. E do ponto de vista, já trazendo essa questão de ampliar os olhares, com o programa Diagnóstico Precoce também é possível, também tem sido possível voltar o olhar para o que está acontecendo lá fora, né? E acompanhar também a realidade que vai um pouquinho além aqui do nosso sul de Santa Catarina, para que a gente traga bons exemplos e sirva de exemplo também, né? Vocês têm visto isso também? Isso, principalmente pela nossa participação ali na CONIAC, que é a Confederação das Instituições de Apoio, né, a crianças com câncer. Nós temos essa vivência e essa troca que é muito rica em relação à realidade de outras instituições, de desafios que as outras instituições também enfrentam. Recentemente, nós estivemos no Fórum de Dirigentes em Brasília, né, de dirigentes dessas instituições, e em muitos problemas há uma conexão, né? Muitos problemas são comuns, né? Muitas dificuldades e limitações são comuns à grande maioria das instituições. Porém, ainda há certos pontos que são muito particulares, né? Especificidades de cada local. Exato. Assim, né? Então, por exemplo, se você parar para pensar em uma unidade, em uma instituição que ampara crianças no Amazonas, eles vão enfrentar dificuldades, muitas vezes até físicas, de distância, até um serviço de oncologia, que nós aqui não temos tanta dificuldade, porque temos um serviço próximo, né? E até a própria abrangência do sul de Santa Catarina é 100 quilômetros de distância no máximo, né? E no Amazonas a gente ouve relatos, por exemplo, de crianças que moram a 800 quilômetros do serviço mais próximo. Então, são realidades diferentes, mas essa troca é muito rica, porque ao mesmo tempo que a gente entende que há particularidades a serem tratadas aqui na nossa região, há também dificuldades que devem ser tratadas a nível nacional. Por isso, a importância também de nós estarmos inseridos em uma organização como o CONIAC, que nos dá força para isso, né, para poder chegar no governo federal e, enfim, ações a esse nível. E é interessante também que com a vivência somada de vocês dois, do Schneider, que já esteve ali antes, né, diariamente, trabalhando, né, desde o contato direto com os pacientes, enfim, e com as questões financeiras também, por exemplo, que, claro, são desafiadoras, e a experiência da Liz enquanto profissional de saúde também, soma esse conhecimento para levar essa realidade sob diferentes olhares, né, por onde vocês passam. Vocês têm a visão de quem acompanhou um paciente que chegou cedo, um paciente que chegou em estado muito avançado, um paciente que veio de uma realidade diferente da outra e o resultado do tratamento foi diferente, e de que forma que tudo isso se conecta, assim, né? Isso é interessante. E uma coisa que eu queria destacar também, para as pessoas também entenderem a magnitude desse serviço, é com relação à tua pesquisa, Lizy, porque eu acho que o ponto de partida, né, desse trabalho foi também a pesquisa e ela diz muito também sobre como é que eu posso dizer, sobre o compromisso da Casa Guido em
informar, mas mais do que isso, ter responsabilidade, assim, sobre aquilo que faz, né? Isso trouxe um embasamento muito significativo. Então, queria que tu falasse um pouquinho pra gente da tua pesquisa. Sim, essa pesquisa que você está se referindo, Mayara, foi uma pesquisa que foi firmada uma parceria, né, da nossa universidade aqui da região, que é a Unesc, junto com a Casa Guido, para que fosse realizado um levantamento, né, um mapeamento de todos os pacientes que já passaram pela Casa Guido desde a sua fundação. Esses documentos, esses dados, eles estavam todos ainda em papel, né, ainda não tinham sido transcritos para o digital, e a minha parte, né, a minha função nessa parceria seria, então, não só transcrever esses dados para uma planilha de Excel, para um sistema um pouco mais organizado, mas também a interpretação desses dados, né? Então, com o mapeamento dos pacientes, a gente conseguiu entender um pouco o perfil do paciente que a Casa Guido atende. Não só o perfil do paciente que a Casa Guido atende, mas o perfil do paciente oncológico da nossa região. Por quê? Porque entendendo que a Casa Guido ela atende os 45 municípios da região sul de Santa Catarina, talvez não na sua totalidade, mas eu diria que na sua maioria, então a gente já consegue ter um pouco o reflexo de como está a própria região sul de Santa Catarina em relação à oncologia pediátrica, né? E os dados, eles foram levantados desde dados pessoais, idade, data de nascimento, dados básicos e também dados um pouco clínicos, né? Com foco em qual foi o diagnóstico da doença, idade média em que a criança tinha, né, quando recebeu o diagnóstico, tempo de tratamento, qual foi o desfecho da doença, né, se conseguiu se curar, se ainda está em manutenção, né, se ainda está em tratamento, ou se foi a óbito. Enfim, então a gente conseguiu fazer um levantamento, assim, clínico também da situação, e realmente essa pesquisa foi a base que nos amparou, que nos deu raízes fortes para entender o ponto de partida para o próprio programa do diagnóstico precoce. Então, realmente são dados muito ricos que a gente tem e foi um pontapé para um novo tempo na Casa Guido em relação a essa gestão de dados, né, dos pacientes, até para a gente conseguir agora monitorar em tempo real a questão de incidência, de, às vezes, algum tipo de câncer que está aumentando mais na região ou não. Então, hoje a gente consegue ter esse olhar um pouco mais acurado em relação a esses dados. Na prática, assim, vendo os dados que tu levantaste e algumas questões que foram apontadas, assim, o que tu acha que a gente teve de principal, assim, de encaminhamento, além do programa de diagnóstico precoce? O que trouxe de insight principal que a gente ainda não estava entendendo enquanto instituição, que olhava para todos os lados, que tinha essa visão de atender em todos os sentidos, mas não conseguia ter esse filtro, assim, esse foco nos dados de verdade, assim? De fato, a organização dos dados nos trouxe, sim, informações preciosas. Por exemplo, a idade média hoje que as crianças aqui na região são diagnosticadas com câncer, né? Hoje a gente sabe que a criança em torno de 7, 8 anos de idade é uma idade crítica, né? Que a grande maioria dos nossos pacientes tinham essa idade ao ser diagnosticado. Então, se uma criança está próxima dessa idade, já é um sinal de alerta no caso de, começou a aparecer algum sinal, algum sintoma, já é um ponto de atenção, né? A questão da lista que nós fizemos de incidência em relação aos municípios. Isso também nos chamou a atenção, porque, obviamente, Criciúma ela vem em primeiro lugar no número de pacientes diagnosticados, mas outros municípios que talvez não são tão grandes como nós esperávamos têm uma incidência alta de câncer, né, em relação a percentual de população, né? Então, isso também nos chamou a atenção e hoje a gente tem como controlar isso, como que estão esses dados e de fato, planejar estratégias que sejam assertivas para aquele município ou para aquela região de acordo com a realidade daquele município, né? Então, hoje a gente tem como controlar isso também. A própria questão
das doenças que são diagnosticadas, isso também é importante, porque de acordo com as doenças que são mais incidentes, a gente também tem alguns sinais e sintomas que são um pouco mais específicos, então também nos ajudam a uma varredura assim, um pouco mais precoce. Né? Então, de fato, esses dados eles são a base não só do programa Diagnóstico Precoce, mas eu acredito que como instituição, a gente conseguiu organizar os pensamentos a respeito de tudo que tem que ser feito e pensado sobre o paciente, não só no diagnóstico precoce, mas até no seu tratamento. E tudo isso são sementes, né? Sementes que a gente vai plantando. É claro que a gente tem consciência que, né, levando para um município hoje a qualificação, enfim, a informação, não necessariamente a partir de amanhã nós vamos estar, né, diagnosticando corretamente 100% dos pacientes, mas todo passo que se der é importante, né? Como é que vocês avaliam isso? Assim, esse é um trabalho que tem que ser feito com persistência, com paciência, mas que tende a dar frutos, assim, né? Sim, com certeza, assim, né? É um trabalho de formiguinha, né? Até porque todos têm que ter esse acesso às informações. E cada qual ouvir essas informações de acordo com o seu entendimento, né? Assim como um profissional da saúde é diferente, porque existem termos técnicos, mas um profissional da educação, assistência social, já é uma linguagem mais informal, né? Mais comum. Não tão técnica. Não tão técnica, né? Então, que eles entendam realmente o que é a realidade deles. E com esse matriciamento, esse trabalho de matriciamento, que é praticamente educação e saúde, né, doutora? Que nós estamos nas UBSs, a gente, como eu falei, a gente aprende muito com eles. Uma informação que veio para nós, que é importantíssima, que o quão é válido esse nosso trabalho de levar informação e sensibilizar, é também pedir a responsabilidade dos pais, né, do relato deles quando eles estão numa UBS, porque muitas vezes eles chegam a uma UBS num dia que a febre foi mais intensa, né? Porém, ele tem um histórico de que ele já está uma semana com essa febre e o médico não tem conhecimento disso para ele poder realmente ligar o alerta de dizer, opa, precisamos investigar mais, né? Então, para isso, esse conhecimento é importante também estar nas mãos dos pais, dos responsáveis pela criança ou adolescente, além de todo aquele profissional que trabalha direta ou indiretamente com crianças e adolescentes, né? Pois é, de que forma que vocês acreditam que esses profissionais, porque a gente citou, né, assistência social, os profissionais da saúde e da escola, que são profissionais que podem ter contato também com as crianças e podem ser aliados dos pais. Isso. Mas como é que vocês acreditam que esse ecossistema pode estar preparado? Assim, os pais precisam também estar atentos e com essas informações levadas ali na ponta para quem de repente vai atender lá na unidade de saúde, vai ajudar a ligar o alerta do pai também? Porque, de repente, né, o pai tem outras funções, muitas vezes trabalha o dia inteiro, e essa é a realidade que a gente vê, né? Muitas vezes ele não tem a informação completa. Como que vocês avaliam, assim, essa questão de vocês estarem formando esse ecossistema, assim, ao redor da criança? Por que vocês acreditam que são esses profissionais, os profissionais-chave, assim? Na verdade, a gente entende que o diagnóstico do câncer, ele não é uma receita de bolo, né? O diagnóstico do câncer é muito complexo e, de fato, dificilmente vai ser assim, na primeira consulta que o paciente passa pelo médico, que ele já vai sair dali com o diagnóstico. Não vai, né? Salvo muito poucas exceções. Então, a gente entende que o diagnóstico ele vai ser construído com muitos personagens. E esses personagens que a gente citou, né, no caso, profissionais da saúde, educação, assistência social e os pais, são os personagens que estão mais próximos, que convivem diariamente com as crianças e adolescentes e que, de certa forma, poderiam notar que tem alguma coisa errada acontecendo. Cada um dentro das suas habilidades, a sua capacidade, enfim, sua formação, né? Mas a gente entende que as forças se somam
não depende só do médico, né? Isso até eu falo nas UBS, assim, que a gente sabe que o diagnóstico do câncer, ele depende muito do médico, mas não depende só do médico. Por quê? Porque muitas vezes, se o pai ou a mãe, assim como o Schneider falou, não traz o relato correto do que está acontecendo, o médico não vai adivinhar, né? Então, o pai e a mãe também têm que ter esse cuidado de trazer os detalhes e tudo que está acontecendo. De perceber, né? E assim, de notar, de perceber, exato, mãe. No caso, assim, de realmente procurar ajuda o quanto antes, porque a gente lida com problemas de automedicação, por exemplo, situações que a mãe ou o pai, enfim, o responsável, né, ficam ali esperando, isso aí deve ser, sei lá, virose, é charme, enfim, fazendo manha. tá fazendo manha, a gente ouve muito isso. Então, na linha do tempo do diagnóstico, digamos assim, a primeira etapa é o pai, a mãe ou o responsável levar essa criança até uma assistência médica. Então, esse tempo também está contando, né? Eu até perguntei pro Dr. Amilcar, né, naquele primeiro episódio, sobre isso, assim, se ele acredita que, de repente, muitas vezes as famílias nem sabem que existe, ou, assim, sabem, mas, assim, não cogitam, acho que não vai acontecer comigo e tal, e acabam fazendo, de repente, essa automedicação e deixando mais um pouquinho para ver se é mesmo. Aí ele alertou que, assim, muitas vezes os pais são preocupados, assim, né, até demais. Mas eu ia questionar vocês, na realidade que a gente vive aqui, como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês têm visto esses relatos? Os pais já têm esse insight logo de cara? Se imaginam? Acho que, né, tem medo, mas será que imaginam? Ou será que deixa um pouquinho para depois? Algo recente que a gente esteve agora no matriciamento, a CS, né, que é a agente comunitária, relatou isso. Depois de ouvir a doutora falar sobre os tais sintomas, diagnóstico precoce, câncer infanto-juvenil e tal, então no final ela disse, eu vou voltar naquela residência, né, do fulano, porque ele está magrinho, ele está pálido, ele está cansado, né, fraqueza. E ela tinha feito a visita naquele dia mesmo. Só que a mãe também não relatou nada para ela, que tava, meu filho tá tão fraco, tão branquinho, perdeu o apetite, né? E a mãe não se importou com isso, não relatou. E ela também não se importou. E depois de nos ouvir, ela percebeu e já ela não viu tanto isso. Então, é importante, sim, o pai e a mãe entender melhor, né, sobre o câncer em crianças e adolescentes, porque também com os educadores. A gente tem muito relato de educador que nos perguntam, né, doutora? O problema é como chegar a eles e dizer, olha, teu filho está tão pálido, tão magrinho, já levou no médico, tu já foi ver se é algo, né, com CA, por exemplo? E eles têm medo, né, de relatar isso. Então, que os pais recebam essa intervenção dos educadores dos seus filhos, né, porque eles querem um bem. Sim. Né, como nós temos casos da Casa Guido ali de pacientes nossos que foi graças aos educadores que eles fizeram um diagnóstico, né, a persistência, não só precoce também. Olha só que importante. É importante. E todos os profissionais e também da educação, como já tivemos um diagnóstico precoce, né, de uma vacinadora, né, uma técnica de enfermagem, né? Então, com o seu coração aberto e o seu conhecimento, ela viu aquela manchinha a olho nu na hora da vacina. Então, quão é importante essas informações para todos, né? E iniciando, não sei se eu posso falar iniciando, mas na própria residência dessa criança e desse adolescente, né? Sim, que interessante. E tem esse preconceito, assim, com relação a falar sobre câncer, né? É o que a gente tem batido na tecla, assim, de que a gente também não gostaria, a gente gostaria que não existisse, mas já que existe, né, vamos falar sobre ele de forma responsável. Exatamente, é assustador mesmo falar de câncer, até em adultos mesmo. Até recentemente, minha tia teve um câncer de mama, ainda está no processo de tratamento. Então, quando eles falaram, ela está com câncer de mama, ela veio conversar comigo, já estava na Casa Guido e tal. E eu praticamente, quando eu dei as respostas para ela, eu me senti até frio, porque para mim já se tornou tão comum,
né? Sim. E eu sei para quem não passa por isso, ou nunca passou, é difícil receber Sem essa dúvida, informação, sem não dúvida. só de diagnóstico, mas de que ela existe, de que a Claro, e às doença vezes existe. nem já do diagnóstico, mas cogitar essa possibilidade, muitas vezes os pais, Isso, ao receber é. esse relato da professora, enfim, pensar, não, né, aquele sentimento capaz vai acontecer comigo, meu filho é saudável. E não é assim, né? A gente sabe que não escolhe CPF, não escolhe cor de Não, pele, não. e o que a gente puder fazer para ajudar a chegar nessa informação mais rápido, para que seja solucionado mais rápido, né? Ideal, perfeito. Mas assim, uma coisa importante a ser mencionada é que, por exemplo, eu como mãe, e ao mesmo tempo profissional da saúde que sou, claro que assim, qualquer suspeita, qualquer situação ali que já começa a ficar muito crítica de saúde, existe sim o medo. Eu acho que os pais, eles têm esse receio de que possa ser algo mais grave, porque Uhum. o pai e a mãe, ele tem aquele instinto, né, que pode acontecer qualquer coisa comigo, com qualquer outra pessoa, menos com os meus filhos, Sim. né? O pai e a mãe, ele tem esse Aquela instinto de proteção, né? proteção, né? Mas, ao mesmo tempo, algo que a gente precisa informar os pais é que o câncer em crianças e adolescentes, ele muito pouco tem a ver com a herança genética. Então, pode ser que os pais pensem assim, mas a gente não tem caso de câncer na família, então não é uma opção para nós, assim, enfim, não existe esse risco. Pelo contrário, né, é importante a gente informar que o câncer em crianças e adolescentes, ele, em mais de 95% dos casos, ele é uma mutação genética que acontece especificamente na criança ou no adolescente. Não tem nada a ver com herança, se o pai teve câncer, se a mãe teve, se o tio, o avô. Né? Não existe essa influência tão forte como o câncer em adultos, por exemplo. Então, a gente não pode descartar, né, a possibilidade de que isso tenha acontecido sim pela primeira vez. Né? Claro que a gente sempre vai torcer para que não, mas pode acontecer. Claro, e enfim, até em todas as investigações, assim, né? Mesmo que se tenha aqui atrás de especialistas de fazer exame, se for necessário despender recursos para isso, e ali na frente se entender que não era, né? Maravilhoso, perfeito, ideal. Mas é importante poder fazer essa investigação, né? E uma questão importante, voltando ali nesse assunto do que causa o câncer, é a questão da prevenção, né? Na criança e no adolescente não é algo prevenível e nem os pais precisam se culpar por isso, né? De repente, mas será que ele tá doente? Será que a culpa é minha? Nossa, que vergonha. E não é isso, né? Eu acho que ainda existe muito essa barreira de pensar, será que eu não cuidei direito? Como é que a gente pode explicar isso, assim, para as famílias, para os profissionais, enfim? Isso, mas é basicamente isso, Mike, que a gente estava falando. Quando você fala de prevenção, você pressupõe que há algo que você possa fazer para evitar o câncer, né? Então, pensando em um câncer em adultos, por exemplo, vamos pensar em um câncer de pulmão. Você tem, muitas vezes, um histórico seguinte. O avô teve câncer de pulmão, o pai teve câncer de pulmão, a mãe, o tio, enfim. Então, essa pessoa, muito provavelmente, carrega alguma tendência genética a desenvolver um câncer de pulmão. Então, geneticamente, ela já está afetada, digamos assim. Só que a prevenção entra na seguinte situação. Essa pessoa, ela escolhe ser tabagista, por exemplo. Ela fuma há 20 anos. O que vai acontecer? Essa pessoa acaba potencializando ainda mais, por um mau hábito que ela tem, o fato de desenvolver um câncer ou não. Né? Então, o que seria a prevenção no caso dessa pessoa? Não fumar. Então, fazer o que está ao seu alcance no seu dia a dia. Então, a gente costuma dizer assim que são efeitos ambientais, são efeitos externos. Questões de hábitos que a pessoa tem que podem potencializar, né? Acabam atrapalhando ali o que talvez já tenha de herança genética, né? De tendência. Agora, em crianças, a gente não pode falar de prevenção, porque, vamos dizer assim, um bebê de 6 meses de idade, ele não teve um tempo de vida consistente para que algum hábito que ele tenha criado, enfim, né? Mesmo uma criança de 5, 10 anos de idade. É um tempo muito curto para que um mau hábito tenha se instalado ali a ponto de desencadear um câncer, né? Então, de fato,
como eu expliquei anteriormente, o câncer em crianças e adolescentes, ele quase na sua totalidade, ele é realmente uma origem no próprio paciente. Ele não tem a ver, não tem relação com heranças familiares. Isso eu acho muito importante destacar, assim, porque realmente, de repente, num primeiro momento, os pais não, ou a família por si só, né, não acredita, não consegue realmente cogitar essa possibilidade por entender que que não é algo que já aconteceu na família ou que existe essa predisposição, mas ter essa informação de que não é algo prevenível nessa faixa etária e que não precisa ter casos na família já é algo que né, pode ligar esse alerta um pouco antes né, e acender essa possibilidade de buscar ajuda já mais cedo, né? Isso faz diferença. Isso. E linkando, assim, eu acho que era bom tu falar sobre a linha do tempo para os pais também entenderem, por ser geneticamente, essa demora para ser diagnosticado, que não é só dependente da questão ali do atendimento numa UBS, né? Sim, ela vai, na verdade, desde depois do início biológico da doença, né, que na verdade o início biológico, ele muitas vezes não tem nenhum tipo de manifestação, né, já está acontecendo algo no corpo e ainda não se tem, né, sinais e sintomas. Então, desde o início biológico até o início dos primeiros sinais e sintomas, já passou algum tempo, né? Depois do início dos sinais e sintomas, entra realmente a necessidade da atenção a esses sinais e sintomas para que, em o menor tempo possível, né, no tempo mais curto possível, essa criança seja levada a uma consulta médica, enfim, para ser avaliada por um profissional da saúde. E esse tempo que discorre desde o início dos sinais e sintomas até a primeira consulta, a grande responsabilidade está com os pais ou responsáveis, né? Então, claro que, como a gente comentou, outros personagens podem colaborar nessa atenção, né? Um educador, um assistente social, por exemplo, mas os pais, eles têm essa responsabilidade de levar, né? De agendar uma consulta, de ir atrás para uma primeira avaliação. A partir do momento que essa criança foi avaliada por um médico, possivelmente um clínico geral ou um pediatra, entra a responsabilidade do próprio Sistema Único de Saúde de começar os encaminhamentos para uma investigação. É claro que sempre serão descartadas as possibilidades mais comuns, primeiro, né, doenças da infância, enfim, doenças que são mais incidentes, né, mais frequentes, assim, na população infantil, mas a partir do momento em que não se consegue fechar um diagnóstico, né, que muitas arestas soltas e não tem muita explicação para o que está acontecendo, essa criança precisa ser encaminhada para um especialista, né? Ou então, no caso, por exemplo, de uma distensão abdominal, essa criança precisa realizar um ultrassom. E a gente sabe que quando a gente fala de exames de imagem que sejam oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, a gente entra num entrave muito grande, né, como a gente comentou anteriormente, que é uma das maiores queixas hoje que a gente tem em relação à disponibilidade, né, no sistema público de saúde. Então, a partir disso, né, dessa investigação, a gente consegue, né, talvez chegar a um diagnóstico o mais cedo possível, mas inicialmente existe essa responsabilidade dos pais dessa atenção, né, aos primeiros sinais e sintomas, e após a consulta realmente entra o papel do Sistema Único de Saúde de otimizar esse processo de investigação, apesar de todos os seus entraves e todas as suas burocracias. É uma luta que precisa ser encarada, né? Eu acho que deu pra gente já contextualizar, assim, para quem tá nos ouvindo, do que se trata, né, o programa de diagnóstico precoce e a importância dele. Pra gente se encaminhando, assim, pro final, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que é a viabilidade desse projeto, porque a gente sabe que a Casa Guido luta constantemente pela busca de recursos para poder prestar toda essa assistência que presta ao longo de todos esses anos. E de que forma que é possível viabilizar o projeto e que ele se mantém para que seja possível levar gratuitamente a essas prefeituras. Nós fizemos através de projetos, né, para que a gente consiga esses recursos para ofertar esse trabalho, essas capacitações gratuitas, porque a gente entende a dificuldade, né, da gestão municipal em relação ao
próprio recurso, né? Então, eles já têm um planejamento também anual deles lá, na questão da assistência da educação, Secretaria de Educação, Assistência Social, Saúde. Então, nós, entendendo, feito esse mapeamento no início, né, doutora, do programa, a gente fez um mapeamento em outro município para entender melhor como funciona, e a gente viu que as barreiras que tem em questão de cotas na saúde, de verbas para social, para educação. Então, a gente faz aí um planejamento, faz um projeto, né, e busca esses recursos via projeto para poder custear todas as despesas, questões de materiais informativos, né, ou custos, né, que tem indo fazendo visita a esses municípios para ofertar também. Então, é através desses projetos que a gente consegue ter esses recursos para poder realizar informação, né? Isso, vou complementar a fala do Schneider. Os projetos, eles são nosso grande aliado na busca de recursos, mas algo que tem sido novo para nós e que está funcionando muito bem é a parceria com algumas empresas. Eu ia questionar, são projetos públicos, mas é possível também fazer parcerias com... Parcerias privadas. A gente, atualmente, né, um dos nossos carros-chefe, no caso de viabilidade de recurso, vem de uma empresa que conheceu o nosso trabalho e realmente se interessou, né, de ser como se fosse um padrinho do programa, né? Então, fica aqui o convite para outras empresas que também estão procurando, muitas vezes, uma iniciativa, uma instituição de apoio, né? Para que possa, assim, apadrinhar ou, então, de alguma forma, viabilizar recursos, né? Para que alguma outra ação, algum outro projeto seja feito. E eu diria que esse apadrinhamento que nós recebemos esse ano tem viabilizado não só as ações de matriciamento, como outras ações muito grandes que para o segundo semestre estão sendo preparadas, né? Setembro Dourado vem aí e nós já estamos aí com muitas ideias, muita coisa legal vai ser produzida para a população em geral também, só que tudo isso precisa de recurso, né? Então, nós somos muito gratos à nossa madrinha nesse momento e também é importante, assim, frisar, né, que as doações, enfim, esses valores que vêm, tudo é prestado contas, né, e todo esse recurso, para onde que vai ser destinado esse valor, tudo isso é acordado antes, né, nós mandamos um projeto também para a empresa para aprovar o destino desses valores, então tudo isso é muito transparente da nossa parte. E todo mês também, né, a gente vai enviando ali os feedbacks, o que está sendo feito, assim, então é uma parceria bem legal e que a gente está tendo, que é uma oportunidade única. Que interessante, e a gente vê assim que realmente vocês são muito organizados nesse sentido e imagino que do lado de lá, da empresa, deve ser muito recompensador também, receber esse tipo de feedback, receber esses materiais, vendo tudo que está acontecendo a partir desse apadrinhamento. Eu acho que se tu quiseres falar quem é a empresa patrocinadora, Elise, e como é que eles chegaram, e como é que eles chegaram até vocês, porque eu acho que é muito válido falar sobre isso, assim, e incentivar e honrar realmente quem está fazendo isso, né? Tá, o Sérgio quer falar primeiro. Só para puxando, né, esse gancho, nós fazemos prestação de conta todos os meses com essa empresa, depois a Liz vai dizer quem é, para poder deixar claro realmente o que nós estamos utilizando do recurso que nos foi dado, para que eles vejam que a gente está utilizando no objeto do projeto. Somente aquilo que eles deram o aval, né, que eles avaliaram, né, para a gente poder, então, gastar. Né, e essa transparência faz todo sentido. Então, mensalmente, a gente manda ali a nossa fluxo de caixa, vamos dizer assim, com todas as despesas que a gente realiza. Exato. Então, a nossa madrinha deste ano é o Grupo Leonora. É uma empresa que produz materiais didáticos, não é didático? De papelaria, lápis de cor, lapiseira. Tem um termo para isso, mas me fugiu agora. É material escolar, né? E, na verdade, eles chegaram até nós porque o dono dessa empresa, né, o fundador dessa empresa, ele teve um câncer alguns anos atrás e
pela empresa, eles já tinham esse hábito, né? É uma cultura da empresa de patrocinar ou de firmar parcerias com instituições de iniciativa social, né? E eles ficaram sabendo da Casa Guido, do nosso trabalho, né? E estiveram aqui no ano passado nos visitando e conheceram na visita sobre o programa diagnóstico precoce. Então, daí posteriormente, eles, final do ano passado, entraram em contato conosco com o intuito de firmar essa parceria para financiar o programa diagnóstico precoce, porque como o fundador da empresa teve essa experiência, né, de tratar um câncer e todos os seus desafios, ele viu na Casa Guido uma instituição de credibilidade, né? Ele percebeu, assim, a transparência, né, que a Casa Guido trabalha, ele percebeu a seriedade, né? Isso são palavras que eles nos passaram, né? Então, isso nos fez nos procurar para firmar essa parceria. E algo que nos deixa muito felizes é que eles sempre nos falam assim, que a intenção deles não é fazer uma ajuda, oferecer uma ajuda pontual, algo pontual para um tempo e acabou. Eles querem realmente ter essa, enfim, Essa causa, assim, né, ligada à cultura da apoiar a empresa. causa, assim, a longo prazo, é como um estilo de uma cultura da empresa mesmo, e não só algo pontual, porque até a Camila, que é o nosso ponto de conexão lá, ela comenta assim, Elise, antes a gente sempre fazia só doações pontuais, aleatórias para várias empresas, e não, hoje a gente quer, talvez, firmar parcerias para que a longo prazo a gente possa, né, estar aí financiando e viabilizando projetos que a gente vê credibilidade, seriedade, né, e responsabilidade. Então, estamos muito felizes com essa oportunidade. Que coisa boa, né? E não é à toa que os caminhos se cruzam, com certeza, e muito nos honra essa visão e essa possibilidade deles também caminharem conosco a longo prazo, né? Isso também é muito precioso. Então, queria encaminhar aqui para o encerramento, que a gente já está chegando no nosso tempo. Por mim, a gente conversava horas ainda, mas a gente vai ter mais oportunidades, com certeza, de trazer vocês aqui para trazerem as informações tão relevantes do trabalho que vocês desenvolvem. Queria ver se vocês querem acrescentar alguma coisa, de repente, importante sobre o programa que eu acabei não perguntando e deixar os agradecimentos de vocês a quem participa dessa caminhada. Eu quero agradecer, né, aos municípios que nos receberam, que foram 12 municípios faltantes dos 45, que nós não havíamos ainda atendido todos, né, levando essa oferta de capacitar os profissionais dos municípios. Então, a gente finalizamos agora essas visitas, já temos algumas palestras agendadas para esses municípios, e eles foram muito acolhedores, né, da casa. Claro que no primeiro contato, o medo, né? Uhum. E depois que a gente mostra ali a nossa proposta, eles lá na página dos custos zero, aí eles sorriem na hora. E a gente sempre fala, já olha lá que tu vai ficar bem feliz o que nós viemos fazer aqui, né? Então, eles adoraram a ideia da casa estar na rua, né? Estar levando informações, e principalmente gratuita, mas eles, para os outros municípios, eu vou fazer um apelo, na verdade, assim, que também já nos receberam, mas a gente não teve um retorno deles, e como falei, por ser um ano eleitoral complica, mas a vida continua. Saúde tem que estar sempre em dia, as informações também. Então, mesmo que vá trocar a gestão, e por ser um ano eleitoral, mas a gente tem que ter o olhar ao próximo e manter o trabalho, dar continuidade. Então, que a gente possa ir a esses municípios, retornar a eles, e na verdade nós vamos, né, doutora, ofertar novamente a proposta, que eles não recebam, a gente entende o calendário deles, tanto o pedagógico, né, como o da saúde, que eles já têm um calendário anual aí pronto, mas que nos incluam nesses eventos deles, para que nem que seja 30 minutos, a gente possa dar o nosso recado, para terminar esse ano, né, com as informações aí dadas, para que todos estejam alinhados, não só os profissionais, mas toda a família, né, entenda a importância de a partir desses momentos, ver que o câncer existe, é de verdade, e que a gente pode fazer muita coisa para chegar à cura. Basta acreditar e abrir os ouvidos, né? Ouvir melhor.
Perfeito. Eu gostaria de frisar a importância, principalmente dos pediatras, de se atualizarem a respeito de sinais e sintomas e também trazer uma reflexão a respeito da importância, Mai, de ser realizado exames de rotina, de se realizar consultas de rotina, né? Porque hoje nós vemos uma dinâmica em que normalmente os pais só procuram a unidade básica de saúde, por exemplo, quando a criança está doente, quando está com algum sintoma, né? Mas a gente entende que consultas de rotina, que seja aí uma vez por ano, elas já nos ajudariam e muito, né? Com exames básicos que a criança faça ali, um hemograma, enfim, né? Um monitoramento anual, ele já ajudaria no sentido de uma varredura inicial aí para possíveis casos de câncer. A gente tem ouvido muitos relatos nas UBSs, né, de talvez profissionais da saúde com uma certa resistência até a pedir exames, né? A criança está com sintomas, está com sinais ali clássicos de câncer e por alguma razão o profissional se nega, enfim, a encaminhar ali para exames. Inclusive, na última UBS que nós tivemos um relato desse. E, no fim, acho que a mãe levou para fazer exames no particular, alguma outra coisa assim, e se confirmou que a criança estava com câncer. Então, nós temos muitas pedras no caminho, muitos desafios, e nós vamos atrás de todos esses pontos, todas essas arestas que precisam ser ajustadas. É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai chegar lá. A doutora fala, né, nas falas delas dos nossos encontros lá com os profissionais, que sinais e sintomas é um quebra-cabeça, são pecinhas de quebra-cabeça. Mas nós, do diagnóstico precoce da Casa Guido, né, nós três, também temos as nossas pecinhas de quebra-cabeça, que são esses relatos. Porque cada pecinha nós temos que estudar, nós temos que entender como ter uma ação assertiva para poder sanar aquele problema. Então, quando a gente ouve algo deles, né, a gente ouve as partes todas para poder chegar a um planejamento, uma conclusão e poder tomar uma atitude. E juntar essas peças da melhor forma possível, Exatamente. né? Exatamente. Schneider, Lise, agradeço muito a participação de vocês. É sempre muito rico conversar com vocês e ver esses feedbacks e tudo que vocês têm construído. A gente tem muito orgulho do que vocês têm feito também e temos certeza assim, que o resultado já é precioso e é o que a gente sempre comenta entre a gente, né? Se a gente conseguir identificar um caso um dia antes, salvar uma vida, tudo isso já valeu a pena e... Bom, até me arrepio, mas é isso, porque as vidas são muito preciosas e o trabalho de vocês, então, consequentemente, está diretamente ligado a salvar essas vidas. Tá? Agradeço muito, muito, muito. Tenho certeza que a gente vai se encontrar de novo por aqui. Muito obrigada, mãe. Pessoal, então a gente encerra por aqui mais um episódio do GuidoCast. Quero pedir para vocês curtirem aqui o nosso vídeo, compartilharem com amigos, com vizinhos, familiares, todo mundo que vocês entendam que podem comprar essa causa com a gente, que podem estar nesse time conosco. Nós temos muitos assuntos ainda interessantes para trazer, a Casa Guido, enfim, tem muitos parceiros, tem muito a contribuir também com a sociedade, e essa é mais uma forma que a gente encontrou de trazer informação e, por meio dela, salvar vidas. Então, a gente conta com vocês, porque essa luta é longa, mas a gente está no caminho. Até mais!